Vamos que vamos, vai. Vamos que vamos agora para falar sobre ela, Lady Gaga, que parou o Rio de Janeiro nesse fim de semana. Agora há pouco, a Prefeitura do Rio de Janeiro deu uma entrevista coletiva para falar sobre os números, né, da visita da Lady Gaga, do show dela lá em Copacabana. Eu imagino que são números altíssimos para tudo, né, o Marcos Sadoc? Aproveitou o show, inclusive, no fim de semana? Boa tarde. Ô, Sadoc, até que deu um pouquinho de gente, hein, cara? É. Boa tarde, queridão. Oi, Joel. Oi, Ana. Boa tarde para vocês. Todo mundo que está acompanhando o Bora Brasil, muita gente. Inclusive, esses números são oficiais, mas para quem estava lá realmente foi... Há 9 anos eu cubro os grandes eventos aqui pelo Rio, na Band, e foi o maior que eu vi, sem dúvida nenhuma. Muita gente em Copacabana sábado, foi muito bom. Muito bom. E aí, mas vamos lá, quais são os números então? O que a gente tem até agora sobre o show? Aquele atentado também que foi impedido lá. Cara, nem fala. Eu ia falar sobre isso na sequência aí, mas... Um monte de insano lá. Que não falta gente criando maluca. um atentado e o caramba. E mais uma vez com o uso daquela plataforma, aquela Discord, né? Que é uma plataforma em que o que tem ali é bandidagem, é criminoso atuando e arquitetando crime, arquitetando um plano para você talvez jogar uma bomba no meio da multidão, que é o que muito provavelmente eles fariam também, né, Sadoc? Pois é, e mais uma vez a gente alerta o ouvinte que tem menores de idade em casa, porque dessa vez, assim como nas últimas, muitos menores envolvidos. Inclusive um dos coordenadores desses ataques que não aconteceram, mas que tentavam fazer os ataques, era um menor de idade que foi apreendido. O homem do Rio Grande do Sul, por exemplo, por uma parceria da Polícia Civil do Rio de Janeiro com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma grande ação que aconteceu em vários pontos, esse homem foi preso, mas já até saiu depois de fiança. O que eles estavam planejando pelo Discord, mais uma vez? Que eles iriam, com explosivos, atacar e em modo direcionado a um público específico, LGBT, assim também como crianças. Tem até isso também, eles estavam atrás de alvos específicos. A polícia conseguiu atuar. Discord, mais uma vez, eles combinaram tudo pela internet. A polícia continua investigando esses grupos, que aqui no Rio de Janeiro, nos últimos meses já tinha atacado pessoas em situação de rua, já tinham tido atos racistas com apologia também ao nazismo, isso repetiu também nessa operação desse fim de semana, então que mostra, viu, Joel e Ana, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque tem policiais civis do Rio lá em Brasília atuando na inteligência, eles conseguiram chegar a esse grupo, ninguém foi avisado lá na hora, isso só chegou na manhã seguinte, e posso dizer para vocês, claro, tinham 2,5 milhões de pessoas circulando ali naquela região, mas eu não vi nenhuma situação de violência no meu entorno, diferente da Madonna, que foi muito seguro, mas a gente via ainda algumas ações. Esse realmente eu passei lá o dia todo trabalhando, e depois, quando acabou o trabalho, fiquei ao show e não vi nenhuma ação violenta, inclusive com muito policiamento. Isso aí é aterrorizante, cara. Você imaginar que enquanto você quer simplesmente curtir um show legal, passear com seu pai, com a sua família, tem um monte de maluco arquitetando crime, cara. Pensando em explodir. Tem até, eles estavam com a ideia de matar uma pessoa durante uma live. É sério, cara. Você vê a mente doentia desse tipo de cidadão. Era uma criança, tipo né, de que eles gente. queriam matar. Eu até poupei pra não falar isso, é tão terrível que é. Mas cada vez mais nós temos que ter ação nesse sentido mesmo, de inteligência para ficar paralelo aos caras, e às vezes até na frente deles e circulando nesses meios aí para interceptá-los e antecipar ações como estas aí que felizmente não aconteceram. Louvável a ação da polícia como um todo em conseguir apreender e prender esses monstros aí, antes mesmo deles colocarem toda a monstruosidade em prática. Isso, e ainda bem que a polícia conseguiu agir dessa maneira, e teve uma outra ação que foi muito interessante, de só divulgar isso depois do show, né? Para evitar pânico, para evitar que houvesse um esvaziamento ali da operação, então porque havia uma certeza de que a segurança estava garantida, né? No mais, o